Enquanto as crianças estão saindo, eu queria pedir para vocês abrirem as Bíblias em Lucas capítulo 15, dos versos 25 a 32. Diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e lhe perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu queria fazer uma pergunta para todos nós aqui. Nós que fazemos parte da Igreja de Cristo, não só dessa comunidade aqui, mas da Igreja de Cristo. Qual é a sua verdadeira motivação para estar ligado à igreja? Você já fez essa pergunta? O texto que a gente acabou de ler fala sobre o irmão do filho pródigo, que era o irmão mais velho. E esse texto aponta para um terrível perigo de você estar desfrutando de tudo na casa do pai, estar ali, nunca ter saído, estar envolvido na casa do pai, e mesmo assim ainda está perdido. Eu até costumo dizer que ele é o pródigo que ficou, que ele era tão perdido quanto aquele que saiu. Sabe por quê? Porque esse texto, ele vai nos alertar para aqueles que, para o perigo de você estar aqui na igreja, apenas obedecendo leis, cumprindo deveres, evitando o pecado, mas ainda perdido, sem a real conexão com um pai, sem a ligação devida com o pai. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, que é a possibilidade da gente estar aqui, dentro da comunidade cristã, mas ao mesmo tempo está perdido dentro da igreja. Podemos chegar a essa conclusão pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, existe gente que está perdida dentro da igreja, porque vive dentro da igreja, mas ela não é livre, ela não é verdadeiramente livre, ela não passou pela experiência do novo nascimento. No versículo 29, se você vê lá, do nosso texto, nós podemos observar que o irmão mais velho do pródigo não vive como filho, mas como escravo. Ele diz para o pai assim: olha, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. A relação que ele tinha com o pai era meramente legalista, era por obrigação, não tinha espontaneidade. Ele não via o pai como pai, mas como um patrão que ele deveria obedecer.
Esse rapaz faz as coisas certas, mas com a motivação errada. A sua obediência não provinha do coração, mas da obrigação. Ele nunca entendeu, na verdade, o que é ser filho, porque ele nunca teve intimidade com o pai, e por ele não ter intimidade com o pai, ele nunca experimentou o amor do pai. Então ele não servia por amor, ele servia por obrigação. Ele tinha um pai, mas ele não tinha essa relação de filho, como um filho deve ter com o pai. Da mesma forma, gente, há muita gente na igreja que procura obedecer a Deus, mas sem nenhuma alegria, sem nenhum entusiasmo. Estão na igreja, participam assiduamente das atividades promovidas pela igreja, mas não celebra a vida com entusiasmo. Por exemplo, nós cantamos, aqui algo maravilhoso que tem que entusiasmar o nosso coração. Maranata, vem Senhor Jesus. É o desejo da nossa alma estar com o Pai, de querer o céu, de querer a companhia. E parece que a gente canta isso meio que mecanicamente, às vezes, sem ganhar essa consciência da importância da nossa ligação com o Pai. Muitos estão na igreja, participam de tudo, mas não celebram com entusiasmo, não conseguem se entusiasmar com os feitos de Deus, com a bondade de Deus, com a graça de Deus. Trabalham na casa do Pai, mas vivem sem paixão pelo reino. Tem gente que não tem paixão. Eles vêm na igreja, são frequentadores, são consumidores de culto, mas não têm paixão, desejo de Deus na sua alma. Trabalham na casa do Pai, mas não têm afeições espirituais, desejo de Deus. Se por um lado não se fartam dos banquetes do mundo, porque tem muita gente aqui que não se farta mesmo dos banquetes do mundo, também não tem prazer nenhum na presença de Deus. A sua vida devocional, a sua relação com Deus é pequena. Hoje a gente estava conversando sobre isso. Às vezes nós somos entulhados de atividades religiosas, eclesiásticas, e a nossa relação com Deus é muito pequena. E por isso que a nossa compreensão de Deus, da sua graça e do seu amor, é muito pequena. Interpretamos Deus à nossa própria maneira, não por termos uma experiência real com Ele. E tem muita gente que está aqui, vivendo aqui há muitos anos, mas não teve uma experiência real com o Senhor ao ponto de ser impactado e ser transformado por essa experiência. Não consegue desfrutar da intimidade com o Senhor. Vai levando a vida religiosa, se acostumam com o sagrado, vivem dentro da igreja, mas nunca aprendem a amar a Deus, se afeiçoar a Deus, e muito menos o seu próximo. Essa história denuncia isso aqui. Estamos perdidos dentro da nossa própria religiosidade, que às vezes, infelizmente, é vazia e sem sentido. Por isso que a gente precisa ser levantados para viver experiências com Deus. Para que tudo que fazemos aqui, o nosso culto, fazer sentido, chegar como um cheiro suave. Nós temos que nos entusiasmar para estar na presença de Deus. Nós temos que querer estar aqui. Nós temos que ter vontade de estar aqui. Se caso nós não temos vontade de estar aqui, porque a nossa relação com Deus ela é muito pequena, ela é muito superficial, porque o poder de Deus, quando Ele age na nossa vida, Ele nos afeiçoa a Deus, ao Seu Filho, a tudo que é sagrado, e nós fazemos com espontaneidade, por amor e não por obrigação. Tem gente que fala, hoje é domingo, eu tenho que cumprir o meu...
a minha obrigação de ir no culto domingo, de ir na escola dominical, de vir numa reunião de oração. Eu queria muito que nós desejássemos tudo que envolve o sagrado, mas desejasse de verdade. Em segundo lugar, a gente perdida dentro da igreja, porque vive dentro da igreja, mas tem um coração cheio de amargura. Olha a experiência, o filho mais velho, ele era um rapaz cheio de insatisfação. E quando a insatisfação, promove em nós raiva. Porque tudo que você faz insatisfeito, faz por obrigação, né? E a gente até se irrita com atos de bondade e de misericórdia, né? Quando é direcionado a uma outra pessoa, você se irrita. Foi o caso desse rapaz aqui, o filho mais velho. Ele se irritou com a misericórdia do pai em relação ao seu irmão. Ele não admitiu isso de maneira alguma. Nós podemos verificar isso nos versos, no verso 30. Ele não, olha só que interessante, ele não se alegra. Ele fala, ó, vindo esse aí, ó, o seu filho, ele era desafeiçoado ao próprio irmão. Esse que desperdiçou todos os seus bens com meretrizes, e tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Que desaforo é esse? Para ele, quem erra não tem chance de restauração, não deve ser alvo do perdão. Você está vendo como que ele não tinha intimidade com o pai? Ele não entendeu que ele estava diante de um pai generoso, amoroso, gracioso, e que ele poderia desfrutar de tudo isso, mas que ele não teve, porque não tinha intimidade. E por isso que ele se sente injustiçado pelo pai, ele se enche de justiça própria, o seu coração fica cheio de amargura. Amargura não lhe permite a dar uma nova chance ao seu irmão. Quantas pessoas estão aqui, nesse mesmo pé, amargurados? Porque falou, olha, uma vez que errou comigo, é uma única vez, eu não vou dar uma outra oportunidade. Nós estamos aqui, ancorados pela bondade, pela graça de Deus, validos pela misericórdia de Deus, mas nós não entendemos essa misericórdia, e por isso que nós não queremos também transmitir essa misericórdia. E quando nós não perdoamos a quem nos ofendeu, e damos uma nova oportunidade, é porque nós não entendemos quem é Deus. Nós não experimentamos Deus de verdade na nossa vida. A amargura não lhe permite dar essa nova chance ao seu irmão. Mal percebia ele que o ódio que ele sentia pelo irmão era um pecado tão grave quanto o que ele próprio cometera. Era um pecado tão grave, porque esses pecados que se externalizam, né, era um pecado externo. Mas ele era tão pecador porque ele nutria, mesmo no silêncio, ele nutria insatisfação, raiva, tanto que ele não quis entrar na festa. A palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, verso 9, olha o que diz. Vamos ler todos juntos? Aquele olha, gente, quem não abre mão da amargura, não é capaz de abrir portas para a misericórdia de Deus. E tem muita gente aí que não vive essa libertação real, porque está cheio, está fechado, está cheio de notas promissórias guardadas nas gavetas aí do coração.
como lembrança de que alguém falhou com ela. Então você nunca vai experimentar o que é a graça de Deus. Isso, você vai se fechar para a ação poderosa de Deus. Onde a mágoa se instala, onde a raiz de amargura cresce, o ódio predomina. E isso torna-se um terreno fértil para Satanás trabalhar e nos aprisionar. E não permitir que a gente desfrute do melhor de Deus que já nos foi dado, que é Jesus Cristo. Que é a libertação que ganhamos em Jesus Cristo, do perdão dos nossos pecados. No entanto, o perdão é um remédio do céu para uma alma angustiada. Você quer ser livre e experimentar a graça de Deus na sua vida? Perdoe. E nós aprendemos lá no congresso que perdão é decisão. É uma decisão. Você nunca vai sentir vontade de perdoar. Uma vez que você decida perdoar, o sentimento irá acompanhar essa decisão. E você será liberto. Você será liberto. Você vai tirar um peso das suas costas. E você vai abrir canais de bênçãos na sua vida, no seu coração. O Espírito Santo vai derramar poder e graça sobre você de uma maneira como você nunca experimentou. Em terceiro lugar, muita gente está perdida na igreja, porque vive dentro da igreja, mas sofre de solidão. Quer ver? Olha o verso 31 lá, do nosso texto em questão. Vamos ler juntos? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Então, ele achava o seguinte, que nada que era do pai era dele. Nada tudo que ele estava à sua volta, que ele poderia se desfrutar, o filho mais velho, embora pudesse sempre contar ali com a presença do pai, mas ele não sentia isso. Acho que é no verso, nesse verso 31, tu sempre estás comigo, você sempre está presente, eu estou sempre presente com você. Mas o que aconteceu? Ele não tinha relacionamento com o pai. E por isso ele se sentia o quê? Sozinho. O filho mais velho, embora pudesse contar com a presença do pai, ele se sentia solitário. Estava cercado de riquezas, mas ele vivia mediocremente. Ele nunca soube desfrutar da companhia do pai. E tudo piorou com a volta do irmão. Tudo piorou. O ressentimento ardia em seu coração e o isolou mais do pai ainda. Ele ficou com tanta raiva que não queria, ele já era distante do pai, ele ficou mais longe do pai, ele se recusou a entrar na casa para celebrar a volta do irmão arrependido. No verso 28 diz isso. Em vez disso, ele se encolheu ressentido, revoltado, envenenado, com uma mágoa destruidora. O que é isso? Como que nós podemos aplicar isso à igreja? Muitos que estão na igreja não têm intimidade com Deus. Não tem. Não desfruta da alegria da salvação. Não experimenta as doces consolações do Espírito Santo. Tudo isso foi nos dado como meio de graça. Não desfruta da consolação do poderoso Espírito Santo. Vive como órfãos, sozinhos, curtindo uma solidão dolorosa. O cristianismo, eu sempre tenho dito, é fundamentalmente relacionamento com Deus.
Eu tenho insistido, gente, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Vai ter um momento em que o Senhor não vai ser mais achado. E eu penso que isso será desesperador. Você imagina quando cessar a porta, essa porta da graça se fechar. Lá no inferno, Deus não ouvirá nenhuma oração, nenhum clamor de ninguém. Porque é um estado definido e eterno. E por isso que devemos buscar a Deus, buscar relacionamento com Deus. Porque quando você já se sentiu sozinho alguma vez? Desamparado? Quando você busca o Senhor de todo o seu coração, você não se sente sozinho, mesmo que todos à sua volta, mesmo que a sua esposa não te compreenda, o seu esposo, os seus filhos, seja quem for, você se sente amparado, resguardado, escondido em Cristo. Isso é maravilhoso. Então o cristianismo é relacionamento com Deus. A essência da vida eterna é o quê? Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. A base ética cristã é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar. Agostinho dizia, ama a Deus e faz o que quiseres. Ame a Deus e você pode fazer o que quiser. Por que ele diz isso? Que quando se ama a Deus de verdade, todos os nossos feitos visam a glória de Deus. Quando nós amamos a Deus e nos deleitamos nele, quando andamos com ele, experimentamos uma alegria indizível e cheia de glória, mesmo que o seu corpo, ele se corrompa, mesmo que às vezes você se sinta fadigado, se sinta cansado, estressado, desanimado, mas essa alegria está aqui dentro de você que ninguém pode tirar. Servimos a Deus não pelo aquilo que Ele pode nos dar. Esse rapaz não entendeu essa relação de pai e filho. Ele contabilizava, ele achava que a relação tinha a ver com troca. Ele contabilizava isso. Que quando andamos com Deus de uma maneira voluntária, não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele já nos deu, que é Jesus Cristo. Gente, nós já temos tudo. Nós já temos tudo o que precisamos, que é Jesus. Tudo foi nos dado. Tudo foi nos dado. Tudo, absolutamente tudo foi nos dado. Quando a gente se agasalha nos braços do Pai, a gente vai sentir o banimento de todo o sentimento de solidão. Como é bom estar seguro, né? Você caminha na luz, como nós cantamos, né? E quando nós caminhamos na luz, nós estamos o quê? Seguros do amor de Deus. Nada, nem ninguém vai ter a certeza de que nada, nem ninguém vai nos tirar do amor de Deus. Quando nos firmamos no amor do Pai, rejeitamos todo tipo de desvalorização, porque nos sentimos seguros quanto que realmente nós somos, ou seja, o que realmente nós somos filhos de Deus, e que o Espírito Santo possa te revelar hoje, nesta noite aqui, porque você é filho. Olha que status que nós temos, nós somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. Você não precisa se sentir nem um momento desvalorizado. Às vezes nós queremos mendigar a atenção de pessoas, favores, mas nós temos um Deus que nos ama, que cuida de nós, que é o nosso Pai, que nos trata como filho. Em quarto lugar, muita gente está perdida dentro da igreja, porque vive dentro da igreja, mas não tomou posse da herança. Nós somos co-herdeiros com Cristo de tudo. Tudo que Jesus conquistou na cruz,
Ele compartilhou com nós todas as vitórias que Jesus conquistou na cruz. Ele compartilha com a gente. O filho mais velho, ele era filho de um homem rico, fazendeiro, mas ele não sentia dono dessa herança. Ele não se sentia pertencente a nada. Ele tinha toda a riqueza do pai à sua disposição, mas ele vivia como escravo. Eu penso, às vezes, nós temos tanta coisa para viver em Deus, tanta coisa para experimentar. Tem lugares que nós ainda não experimentamos, que ainda não fomos na nossa experiência espiritual e que já está aberto, o caminho já está aberto, já foi conquistado por nós, mas nós estamos aqui, aquém daquilo que já foi nos dado. Ele tinha a riqueza do pai à sua disposição, mas vivia como escravo. Aí o que ele faz? Ele começa a culpar o pai por nunca ter festejado com os amigos, mas na verdade é ele que não soube usufruir os bens que possuía. Tudo que é meu é teu, por que você não fez? Estava aí, era só pegar e festejar. Assim também, muitos de nós vivemos da igreja sem experimentar banquetes do céu, servindo a Deus por obrigação, sem alegria, no coração sem entusiasmo. Vocês entenderam? Por isso que precisamos que venha um avivamento dos altos céus e atinja o nosso ser, a nossa alma, e nos leve para essas compreensões, né, do amor do Pai, da graça do Pai, para que possamos nos alegrar na nossa caminhada aqui até a volta de Cristo. Vivem assim porque não buscam ter comunhão com o Pai. Por que a gente vive do jeito que vivemos? Porque a gente não busca aquilo que já foi nos dado. Tudo que buscamos em Deus já foi nos dado pelo Pai. Não experimentam das iguarias da mesa do Pai, que o Pai oferece. Está aqui, tem um banquete para a gente experimentar e degustar e se alimentar. Poucos são aqueles que entendem e vivem em conformidade com a ideia dessa herança do Pai. Vive como verdadeiramente filhos, e que desfruta daquilo que o Pai já nos deu em Jesus Cristo. Tem gente que, como filhos de Deus, às vezes nós somos ricos, pobres e pobres ricos. Vivemos desprovidos de bênçãos mais sublimes, porque nós não porque a gente não as tenha, muito pelo contrário, é porque a gente não busca. A gente não busca, é só buscar. A comunhão com Deus restabelece, eu sempre falo, cada vez que que a gente busca a Deus, essa comunhão com Deus restabelece a nossa verdadeira identidade como filho. Jesus sempre orava, e um desses momentos de oração que Jesus foi para o deserto, o diabo quis colocar em xeque a identidade dele como filho de Deus, quis sugerir para ele, dizendo, se tu és o filho de Deus. E quando nós estamos em comunhão com Deus, essa identidade de filho é retificada, é autenticada. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos herança, nós somos a menina dos olhos de Deus. Gente, isso não é piegas, não, isso é verdade. Isso não são frases piegas, não, isso é verdade. Nós temos importância para Deus. Ele mandou o seu filho de tão longe, ele desceu tão baixo para nos buscar por amor. Foi por amor que Cristo veio até nós, para revelar esse amor de Deus. Nós somos amados de Deus, e temos que viver como tais, como filhos de Deus,
Isso nos dá o direito de tomarmos posse de todas as bênçãos que Ele tem disponíveis a nos oferecer na pessoa do seu Filho. Para terminar, eu posso dizer que o filho mais velho, ele possuía virtudes aí dignas, que poderiam ser destacadas aqui, como ele era um rapaz trabalhador, ele não comia o pão da preguiça, dedicado, detentor de um comportamento moral zeloso, mas falhou em vários pontos essenciais. O seu comportamento revelou uma pessoa com forte senso de justiça própria. E quando se trata, de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, sabe qual que como que Deus vê a nossa justiça? Vocês sabem como que Deus vê a nossa justiça? Como trapo de imundícia. O melhor de nós é trapo de imundícia. E ele tinha um senso de justiça própria. Denunciou o pecado do irmão, mas não atentou para os seus próprios erros. Nós somos bons fiscais de pecados alheios, mas nós somos muito complacentes com os nossos pecados. Nós não nos enxergamos. E foi o caso dele. Ele imaginou que pecar é uma questão de atos externos e não de atitudes internas. Ele era tão pecador quanto, ele estava tão perdido quanto o seu irmão. Ele permitiu que o seu coração orgulhoso se enchesse de ressentimento, sem um pingo de compaixão para o perdido, e por causa das motivações erradas que estavam ali dentro do coração dele, ele não soube desfrutar do amor do Pai, não soube celebrar a vida rica e abençoada que o Pai estava patrocinando para ele. O irmão mais velho estava perdido dentro da casa do próprio pai, e que tinha tudo, vivendo como escravo, amargurado, solitário, pobre. O irmão mais velho, que vivera sempre dentro de casa, termina do lado de fora, perdido, com o coração endurecido. O pródigo, o irmão mais novo, com o coração quebrantado, alcançou o perdão do pai, e celebra a festa da reconciliação. O Deus das oportunidades, que sempre reescreve as nossas histórias, nunca desiste de nós, de nos amar, sempre está de braços, o quê? Abertos, quando nós temos um coração quebrantado. Que essa história, ela sirva de alerta para todos nós. Que saibamos, meus queridos irmãos, aproveitar cada momento na presença do nosso Deus e Pai. Vamos aproveitar o momento, assim, desfrutar de verdade, estar aqui de verdade, por amor, por afeição ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como seus filhos, Ele nos dá o quê? O melhor. Ele nos dá o melhor. A nossa comunhão com Ele nos permite celebrar a vida a cada instante, independente da situação que a gente vive. Independente. Quando você tem comunhão com o Pai, você celebra a vida. Você quer viver, mesmo que você esteja entristecido. Mas você tem alegria dentro de você, latente ali. Porque a alegria que nós temos vinda do Pai, ela não tem a ver com circunstâncias. Ele não quer que sejamos escravos. Ele deseja que usemos, como ele termina lá, o manto de honra, o anel de herdeiro, o calçado que o prestigia. Nós somos herdeiro da maior riqueza que a gente pode existir, que possa existir nessa terra. Herdeiros da graça de Deus. Herdeiros da graça de Deus. Nós não precisamos ficar perdidos aqui, vivendo como mendigos. Nós podemos viver o melhor que Deus tem para dar em nós, dá para nós, porque Ele já nos deu o melhor, que é Jesus Cristo. Nós temos motivos de sobra para nos alegrar, celebrar aquilo que Deus nos dá, tá bom? Enquanto caminharmos aqui, que o Senhor nos abençoe.